Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu não vou dizer que eu quero ser rápido, porque não dá certo. Mas eu vou fazer o meu possível. Capítulo 14, verso 12. Jesus dizendo: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, e se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando eu conheci Jesus para mim, com 18 anos e meio, e comecei a ler com avidez imensa a palavra, e eu cheguei aqui nessa porção da Escritura, eu me lembro exatamente do sentimento que me bateu. Eu não senti nenhum privilégio especial nessas palavras de Jesus. De fato, eu me senti logrado quando eu as li a primeira vez. Porque o que ele diz é de uma provocação insuportável. Carrega uma promessa chocante. Ele simplesmente diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Já era demais. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E associa isso imediatamente à resposta à oração. Associa essas obras maiores, ou as obras que ele fazia, outras maiores do que as que ele fazia, ao fato de que agora, porque ele seria nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, intercedendo para sempre diante do Pai em nosso favor, nós poderíamos ter a garantia de que esse sumo pontífice, esse que é o único sumo pontífice, o único fazedor de pontes entre o homem e Deus, o único mediador entre o homem e Deus, estaria intercedendo por nós. E porque ele está intercedendo por nós junto ao Pai, é que ele diz que aquele que crê nele e crê que ele está junto ao Pai intercedendo por nós, fará também as obras que ele faz e outras maiores fará. E ele conclui dizendo que isso tudo acontece para que a gente se encha de grande alegria nisso tudo. E nós vamos ver imediatamente que o que a gente pede, o Pai faz, e assim o Pai é glorificado no Filho. Mas ele diz que se nós, por seu turno, temos por ele esse amor que confia, que pede, que descansa, que não duvida, é porque nós o amamos. Porque ninguém que não o ame descansa. Ninguém que não o ame confia. Ninguém que não o ame, de fato, se joga de cabeça. Ninguém que não creia no amor e no agasalho dele por nós fará nada disso. Por isso que lateja na base disso tudo tem a ver com um amor que foi suscitado pela nossa consciência de que ele nos amou primeiro, de que ele veio ao nosso encontro, de que a graça dele por nós se manifestou abundante, generosa e irreversível em Jesus, e porque o nosso coração foi constrangido, foi emulado, foi provocado, foi incendiado, foi engravidado por essa bondade de Deus, é que surge em nós essa resposta de amor por ele. Porque ele nos conquistou, nos seduziu, nos amou primeiro. E o coração responde. E porque o coração responde, o coração confia. E porque ele confia, ele pede. E ele pede
com alegria, porque ele sabe que ele tem quem o represente junto ao Pai. E ele é estimulado a pedir crendo que ele fará as mesmas obras que Jesus fez e outras maiores fará. E eu fiquei chocado quando eu li isso. Fiquei chocado porque até hoje eu nunca encontrei uma pessoa que tenha feito as obras de Jesus, quanto mais as maiores. De modo que isso tudo aqui, para mim, começou a soar como um logro, como uma proposta completamente sem sentido, como uma cenourinha para os espiritualmente ambiciosos e surtados, para correr atrás de uma experiência do poder de Deus que, do ponto de vista prático, humano, histórico, carregue as mesmas marcas e até superações, o que eu não sei o que é. O que eu tenho a fazer a mais? Que obras maiores são essas que eu tenho para fazer? E você? Obviamente que se eu for pensar nisso com as categorias de quem se compara a Jesus, que foi o meu pensamento infantil na leitura imediata do texto, o sentimento de malogro, até de engano, de uma provocação inalcançável, toma conta da gente na mesma hora. Agora, quando eu olho para mim, eu começo a entender o significado de fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque o grande ambiente aonde esses milagres de Jesus não têm fim é o meu coração. Fora de mim, o apóstolo João disse: se tudo que Jesus fez do lado de fora fosse ser escrito e narrado, nem no mundo inteiro caberiam os livros para conter as narrativas. Agora, dentro de mim, há um universo inteiro que pode estar em estado de caos, que pode estar como a terra no princípio, sem forma e vazia, que pode estar todo desconstruído. Há um mundo a ser feito, há uma criação a ser realizada, há um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, de eras na minha vida até nascer um homem em Cristo. E eu tenho a chance de assistir milhares de ressurreições de Lázaros em mim. Eu tenho a chance de ver milhões de tempestades serem apaziguadas em mim. Eu tenho a chance de ver o estado de famigeramento da minha própria alma ser saciado pela abundância de multiplicação de pão da vida em mim. Eu tenho a possibilidade de, a cada situação de sede, de carência, de impotência, ver vazar água da rocha, ver a fonte de água viva brotar em mim, no deserto de mim. Quando eu olho para mim, está tudo por fazer. Há realizações da cruz, acerca das quais se diz: ele verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, referindo-se a Jesus, contente com aquilo que seria o significado do benefício da graça dele, atingindo a todo aquele que creu na pregação. No entanto,
A maioria de nós fica procurando encontrar essas obras extraordinárias do lado de fora. Vocês querem ver uma coisa? O texto por excelência no meio cristão que ilustra essa passagem de João 14 que a gente leu é o de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, na narrativa que diz que em Jerusalém crescia a fé e a admiração que o povo nutria pelos apóstolos aumentava a ponto de levarem para a cidade macas, camas e colocarem os enfermos nos cantos das ruas para que ao passar Pedro, pelo menos a sua sombra, se projetasse sobre eles e eles eram curados. E se diz lá que de muitos possessos e atormentados de espíritos imundos eram libertos e esses males deles saíam. A associação imediata que surge na nossa cabeça quando a gente ouve falar de fará as obras que eu faço e outras maiores fará, a gente pensa logo na sombra de Pedro. É ou não é verdade? Se você lê os comentaristas bíblicos, a maioria deles, quando chega nessa parte, apela para a sombra de Pedro. Que é a coisa mais assim, estranha, não é? Jesus nunca curou, nunca se disse do Evangelho, e passando a sombra de Jesus, todos eram curados. Parece que Pedro bateu um recorde, não parece? Pan-evangelho, o pan-olímpico. Pedro ganhou o recorde, a sombra de Pedro. Pedro andou sobre as águas. Pedro curou pessoas, ressuscitou mortos, e um ponto a mais para Pedro, andou à sombra de Pedro. Aí o pessoal fica agarrado na sombra de Pedro. Há 2000 anos na sombra de Pedro. Prova disso, irmãos, é a sombra de Pedro. E fica todo mundo na sombra, por causa da sombra de Pedro. Sem descobrirmos que as obras que ele disse que fez seriam todas elas realizadas em nós, por ele, e as obras que ele disse que nós faríamos maiores, são reconstruções, se não começarem dentro de nós, em criações interiores, em milagres extraordinários, acontecendo no coração, nas emoções, nos sentimentos, no discernimento, na fé, na confiança, na entrega, na pacificação, na capacidade de se abandonar em Deus e crer, e não duvidar, e esperar o melhor, e saber que Ele cuida. Se não acontecer a partir daí, e tendo como ambiência o nosso coração, não existe qualquer coisa que aconteça fora de nós que tenha qualquer significado. Aí olha aqui para mim, é óbvio que eu creio de todo o meu coração que existem coisas externas a acontecerem, que há curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, misericórdias de Deus, respostas práticas, pontuais, diretas, objetivas, a orações, a intercessões, a pedidos, a clamores do coração diante dele. E eu creio em tudo isto. E o apóstolo Paulo diz que quando foi a Corinto, não foi levando palavras de sabedoria nem de filosofia, porque ele desejava que a fé das pessoas não se amparasse em palavreados de sabedoria humana, mas em manifestação do poder de Deus. Mas eu não conheço e não reconheço nenhum poder de Deus do lado de fora que não comece a transformar meu coração. Isso não é poder dos mágicos, dos bruxos pagãos, dos paranormais, de qualquer um outro, de qualquer ciência espiritual, de qualquer magia, de qualquer confabulação com espíritos ou com energias. Há toda sorte de forças e elementos se manifestando e que tem origem no homem e outras de origens escusas, mas que não tem absolutamente nada a ver com essa essência do poder de Deus que trabalha de dentro para fora, transformando o caráter e o interior.
Do lado de fora, mortos podem ressuscitar, mas se do lado de dentro eu não experimentar o poder da ressurreição de Jesus, nada disso me adiantará. Do lado de fora, pessoas podem ser curadas quando a minha sombra passar, mas se do lado de dentro a minha sombra nunca for iluminada pela luz de Cristo, isso nunca me adiantará. Aí você diz, bom, então o que eu preciso fazer? Porque de fato o que Jesus está dizendo é que existe um potencial extraordinário para cada um de nós. Olha aqui para mim, por favor. Você sabe que uma das coisas que sempre me assusta extremamente é ver o poder que Deus colocou inerentemente nos seres humanos e também essa graça exuberante de um poder infinito que Ele diz que derrama sobre nós, segundo o seu querer, e que é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas que, no entanto, a maioria de nós não tem nem ideia do significado disso. Aí quando eu vejo um indivíduo pegar um livrinho de autoajuda, aí ficar lendo ali, Jesus, o maior psicólogo do mundo. Aí o cara fica lá, com aqueles truques de americano, dizendo como Jesus é o grande psicólogo do mundo. Aí ele fica lendo, me escreve, o que eu acho de Jesus, o maior psicólogo do mundo. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso com Jesus. Aí me recomendam outros livros de autoajuda. Fica todo mundo lendo aquilo ali, e a mente trabalhando, eu sou legal, eu sou bonito, dependendo do caso, eu sou gostoso. E ele vai, confessa, diz, repete, eu vou poder. Ele vai. E ele vai até onde a mente dele conseguir, porque a mente tem muito poder. E é óbvio que até um ateu com pensamento positivo se dá muito melhor do que um ateu negativo. Positividade realiza melhor em qualquer âmbito. Mas isso ainda não é nada. Isso não realiza as obras que Jesus fez e nem as maiores que Ele disse que a gente faria. Portanto, o que Jesus está dizendo é que existe para nós um poder que a gente nem sonha qual é. Essa semana eu recebi a notícia de que o meu paizinho tem que fazer uma cirurgia com talvez 4 ramificações. E com 82 anos, essas complexificações sistêmicas do organismo, que às vezes vão chegando nessa idade, as coisas vão acontecendo em cadeia. E ele está lá, fraquinho, com uma sonda para urinar, todo contido, e com uma espada na cabeça assim, com uma ameaça de morte. E eu conversando com ele essa semana, ele falou, meu filho, é assim mesmo, está tudo bem, tudo tranquilo, só quero que você chegue aqui antes para explicar a você onde estão todas as coisas, porque se seu velho pai não sair da mesa de operação, a gente se encontra depois. Isso é poder de Deus. E eu vejo aquele carinha, daquela perna direita que nasceu seca e que nunca aceitou uma limitação. Nadou como todo mundo, andou de cavalo como todo mundo, subiu em árvore como mais do que todo mundo. Onde ele bota a mão, ele vai, ele segura, serra, prega, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, advogado, pastor, arquiteto, calculista, qualquer coisa, uma vida que não tem limite. Quantos milhares de enfermos foram curados pelo andar de fraqueza daquele homenzinho? Quantos milhares de casais não fizeram loucuras por causa de uma palavra de sabedoria? Quantos absolutamente desesperançados encontraram uma sombra maior do que a de qualquer carvalhal? Outras maiores fará. Fará as que eu faço e fará outras, porque o contraste faz com que essa fraqueza tão absoluta que realize qualquer coisa pelo poder de Deus
proporcionalmente seja um absurdo de grande. Uma coisa é Jesus ressuscitar Lázaro, outra coisa é o Lázaro continuar andando vivo no poder de Deus. É maior do que ressuscitar Lázaro, é se manter vivo no poder de Deus. O que eu quero dizer a você, e eu vim aqui para dizer isso a você, é simples. Tem de cada pessoinha que tem aqui, há um poder descomunal. Descomunal. Se eu fosse morrer hoje, eu diria a você isso, sem nenhuma arrogância diante de Deus. Olha para mim. Eu fui hippie até 18 anos, o primeiro livro que eu fui abrir foi depois de 18. Nunca procurei nada e vejo o que me aconteceu onde Deus me levou. Eu sei que durante 30 anos a minha vida foi um bólido de Deus para todos os lugares da terra onde Ele me mandou. E eu mesmo não conseguia nem entender o que estava acontecendo, nem reconhecer o significado daquilo, porque eu olhava para mim e não via nada, e tudo que eu assistia tinha exclusivamente a ver com essa misericórdia que vem do fato dele estar junto do Pai e derramar o impensável sobre nós. Aí, quase 9 anos atrás, eu me arrebentei todo e fui dado como morto. Quantos de vocês não pensaram em mim como morto? O meu amado Rômulo, que é pessoa essencial em razão de quem nós viemos para cá originalmente, me comoveu profundamente quando, em sabendo de tudo que tinha acontecido em 98 e 99, o modo como o povo todo estava tratando a coisa, ele disse: não, daqui a uns 2 anos esse cara vai voltar a pregar. Aí passaram 2 anos, eu não voltei a pregar, e ele ficou sabendo que tinha um leilão de fitas minhas, de mensagens, e tinha um vendedor vendendo uma coleção de mensagens minhas. E ele foi e comprou todas as que ele pôde, porque disse: ei, meu Deus, eu acho que esse cara nunca mais vai voltar a pregar mesmo, então eu vou ficar com essas fitas que eu puder. Aí eu estou aqui hoje. Eu estou aqui, olha para mim. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você não está vendo milagre nenhum? Você não está não? É mais fácil ressuscitar um Lázaro inerte do que ressuscitar um Caio trabalhoso. Outras maiores fará. E eu fico olhando para você, e talvez você diga assim: não, eu não tenho nenhuma capacidade. A vida toda eu vi a diferença entre o cara inteligente, qualificado, preparado, estudioso, disciplinado, tudo isso, mas que não tem gana, não tem garra, não se joga, não se arremessa, não arrisca, não aposta, não tem fé, não corre o risco de se estrepar, e fica com a vidinha arrumada, e vai até a natureza seguir seu curso, e ele morrer como todos os mortais morrem, com as dores próprias de cada um de nós. E às vezes eu vejo uns outros desqualificados, despreparados, não foram a lugar nenhum, não souberam quase nada, mas os caras acreditam. E às vezes são verdadeiros besouros. Voam porque não sabem que não podem. Porque fisicamente falando é improvável. Mas a ignorância cheia de fé é uma maravilha. Aí o cara olha ali para ele e diz: eu vou voar. Quando você vê, ele está... ele vai... lá vai o bicho, é um jumbo, não é da tampa, porque vai voando. E lá vai ele. Vai voando.
Você vê a diferença todo dia. E uma das coisas que mais entristecem é você ver que cada pessoa tem um vulcão dentro de si, amarrado. No dia que a gente puder espiritualmente enxergar os estados, a gente vai ver tesouros, riquezas, capacidades, percepções, potenciais, tudo isso completamente encapsulado, fechado, feito pílula de quase coisa alguma. Um indivíduo que podia ter conteúdo virando um placebo no máximo na vida. Porque a gente não acredita, não crê nele, não entrega e não tem aquela disposição interior de dizer: eu sei que existe uma usina de graça, conforme no Evangelho, enquanto ele ia não vazava a graça, agora ele vai em mim, ele anda em mim, ele vive em mim. E a jornada é de cura, é de graça, é de milagre, é de perdão, é de aventura, é de tempestade para vencer, é de vento a ser encarado, é de água a ficar sobre os nossos pés, é de morto a ser ressuscitado, tudo começando no ambiente de mim. Aonde eu lhes digo, o Evangelho está todo sendo reescrito, com histórias extraordinárias. É a história que o Evangelho está escrevendo na minha vida, na sua vida, e que pode ser de obras como as obras que eu fiz e de outras maiores, porque eu vou para junto do Pai, e é porque Ele está junto do Pai que eu posso ressuscitar da morte. É porque Ele está junto do Pai que qualquer que seja o inimigo, a adversidade, o conflito, a dor, haverão de ser enfrentados e vencidos. É porque Ele foi para junto do Pai que eu vou caminhar na terra desassombradamente, e eu vou crer que mesmo as minhas sombras vão levar misericórdia, porque dentro de mim não ficou sombra que não seja todo dia iluminada pela luz da verdade do Evangelho. Aí quando isso acontece, essa palavra de Jesus deixa de soar como o conto da carochinha e começa a virar milagre de um Evangelho que está sendo escrito na existência de cada um de nós. Agora você decide se você quer ser daqueles nessa história que voltam para casa cabisbaixo porque não creram, ou daqueles que receberam benefício, mas esqueceram de agradecer e desapareceram, ou daqueles que tinham tudo para receber o que quisessem, mas rejeitaram, ou se você vai viver essa história existencial do Evangelho que está sendo escrito em você, como os de Nazaré, para quem milagres eram difíceis de acontecer, porque eles estavam tão chafurdados de preconceito e de uma pavorosa familiaridade com Jesus, que não davam lugar ao novo da graça de Deus na vida deles. Você decide. Que história, há muitas histórias no Evangelho sendo vividas com personalidades, personagens, ambientes, pequenos cantinhos de histórias do Evangelho dentro de mim. Eu tenho o Evangelho acontecendo aqui dentro de mim. Eu sou mulher do fluxo, eu sou leproso, eu sou aquele que tem amigos que o carregam e colocam diante de Jesus para ser curado. Eu sou aquele que tem filhos para serem ressuscitados. Eu sou aquele que tem criados a serem beneficiados. Eu sou aquele que carrega dentro de mim todas as histórias humanas. E elas estão sendo escritas todo dia. Eu tenho que escolher se eu quero sair dessa e delas, e cada jornadinha delas em mim, como aquele jovem rico que ouviu, não se dispôs a internalizar e saiu entristecido diante do que ele mesmo sabia que era verdade, mas o coração não teve disposição de abraçar.
Eu fui claro? Se eu não fui, eu quero só terminar lendo um texto para vocês, para nós todos. 2 Coríntios 6, que meu netinho já começou a me dar um sinal ali de que vou voltar na hora. 2 Coríntios 6. Fique em pé. Vamos ler do verso 4 ao verso 10. Leia comigo em voz alta. 2 Coríntios 6, do verso 4 ao verso 10. Pelo contrário, pode ler comigo? Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Em quê? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? E só mais um textinho para a gente. Efésios. Olha que coisa linda, crê nisso aqui. Capítulo 1, verso 17 em diante. Mas olha só, lendo 15 comigo. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15, para a gente encerrar, até o verso 21. Leia em voz alta. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no século vindouro. Paulo creu no que Jesus disse de todo o coração e experimentou o poder da ressurreição, coração iluminado, a vida crescendo em paciência, longanimidade, misericórdia, bondade, apesar das tribulações, dos açoites, dos paradoxos, das contradições, a ponto de ele terminar dizendo: como pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quantos mundos novos a serem feitos, quantos evangelhos estão sendo escritos. Você é o Evangelho, se o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho, se tornar história de Deus com você todo dia, aonde você recorra àquele que quando entra, muda a existência da gente. Vai. Quando a gente vê que mundos novos se abrindo, e se o coração se encher de fé e a mente não duvidar,
você não vai nem acreditar quando o mar se abrir. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Todos juntos, vamos dar as mãos. Quanta gente com dons de Deus, com graça, com talento, que está vivendo nas beiradas, porque nunca deixa o Evangelho virar Evangelho deles. Ressurreição sempre é uma história que aconteceu em algum lugar na Palestina, nunca é poder de Deus explodindo dentro do coração. Não desperdice essa chance que eu e você temos de experimentarmos e usufruirmos coisas maiores, a começar de nós. Oh Pai, é verdade o que Jesus disse, nós cremos e nós recebemos pela fé. E eu quero pedir que o Espírito Santo não nos deixe quietos e nem conformados com a pequenez, nem com a mediocridade, nem com os ambientes apertados no coração, nem com a depressão, nem com o acachapamento, nem com a autoimagem esfrangalhada, nem com todas essas coisas que simplesmente arrancam de nós o que tu nos deste, ou inibem em nós o que tu em nós puseste. Por isso eu quero te pedir, ó Espírito Santo, levanta o que está morto hoje. Estanca o fluxo da mulher que vaza. Atende a voz do centurião, do militar que pede misericórdia. Ouve o clamor de Jairo que intercede por sua filha, que ele não sabe se está morta ou dormindo como morta. Tem misericórdia do pai que diz, eu não tenho fé, mas se tu podes, ajuda-me na minha falta de fé. Por favor, pega esses 5 pães e 2 peixinhos do garoto e alimenta uma multidão. Ajuda-nos a ver como o Evangelho é, que começa no fraco, na fraqueza, na pequenez, no que não é e nas coisas que não são, para que tu reduzas a nada as que pensam que são. Ajuda-nos a celebrarmos a nossa fraqueza, não como quem busca ficar fraco ou se entregar ao que debilita, mas nós somos fracos, mesmo quando estamos fortes, por isso recebe a nossa fraqueza, porque nela reside grande poder. Se a gente confia na tua graça e confia que o Senhor completa tudo que falta, até porque o Senhor já deu tudo quanto eu nem enxergo, mas que já existe em mim. Por favor, dá que hoje seja uma noite em que muitos impedimentos estejam sendo arrancados, muitas lajes baixas, muitos tetos esmagadores. Por favor, dá que o coração da gente se expanda, para a gente conhecer a altura, a profundidade, a largura do teu amor, e experimentarmos o amor de Cristo que excede a todo entendimento, e provarmos o teu poder que transcende a todas as nossas expectativas, operando a partir de nós e de nós para a vida. É o que nós te pedimos com toda sinceridade, é o que eu te peço para mim até o último dia da minha vida. Eu te imploro que tudo quanto aconteceu na minha vida no passado tenha sido pequeno. Não porque agora coisas grandes e volumosas do ponto de vista dos homens aconteçam, mas porque as coisas incríveis de Deus apareçam. Eu estou todo crente
em ti, de que as grandes coisas estão brotando. Tem um evangelho todo sendo escrito na minha vida e na vida dos meus irmãos. E quando eu afundo no lago, é porque o Senhor vai levantar e eu vou andar sobre as águas, vou entrar no barco e vou te adorar, dizendo que tu és o Filho de Deus, e o barco vai chegar ao seu destino. Não há ninguém na nossa casa para morrer, só para ser ressuscitado. Não há nada no nosso ser para vazar até a morte que não possa ser estancado. Faz isso hoje por cada um de nós. É o que nós pedimos juntos em nome de Jesus. Amém, amém.